Boa tarde, pessoal. Gabu aqui novamente. A gente vai continuar aqui a nossa grade da trilha PEP 404. Lembrando que a gente está no canal do Discord, aqui no link do YouTube tem como você entrar no Discord, perguntas por lá, usa a hashtag PaiBR2020 para compartilhar, tá desse ladinho aqui, ó, PaiBR2020, e a gente vai começar agora aqui com o Matheus. Matheus Queiroz está aqui com a gente. Bem-vindo, Matheus. Obrigado por estar fazendo parte da Python Brasil 2020. Matheus Queiroz, ele é cientista econômico que se apaixonou pela área de ciência de dados. Ele gosta de aprender novas tecnologias e investigar como elas funcionam por baixo dos panos. Ele trabalha atualmente na Conta Azul como engenheiro de dados e está se especializando em colocar modelos de machine learning em produção no ar. E o Matheus vai vir com a palestra para a gente explicar um pouquinho colocando modelos de machine learning em produção usando a AWS SageMaker. Matheus, o palco é seu, fica à vontade e bora lá. Beleza, então vamos começar, né? Que a gente já foi apresentado aqui. A ideia hoje é falar um pouco sobre como é que foi colocar modelos de machine learning em produção com a ajuda do SageMaker, né? Vou passar um pouquinho com a agenda, só para a gente saber o que a gente vai falar hoje. A ideia é falar, eu vou fazer a minha apresentação também rapidinho, né, para vocês me conhecerem um pouquinho. Falar o nosso problema, que foi, né, como colocar modelos de machine learning em produção, que é uma coisa que também, a gente precisa discutir. E eu vou querer falar sobre o SageMaker, né, eu vou querer mostrar como que funciona a arquitetura dele, o treinamento, o deploy, os scripts que eles têm de predição, prós e contras de usar e um pouquinho outros tópicos também. Falando um pouco sobre mim, né, eu sou o Matheus Queiroz, trabalho na Conta Azul, adoro podcast, adoro ler, adoro jogar. Minha jornada na tecnologia passou por MATLAB, eu passei por Excel, eu passei por PLSQL, escrevendo muito em Oracle, Delphi e agora Python, né? E em Python eu comecei a me apaixonar pela área de dados. Eu sempre tive um pouco envolvido com dados, mas geralmente essa de Big Data, Machine Learning, aí foi onde eu consegui mais me encontrar, né? Eu fiz economia também, então tem um pouco a ver. E hoje eu trabalho como engenheiro de dados, me especializando em machine learning, em produtizar a machine learning, né? De colocar, realmente trazer a machine learning para que seja realmente útil para as pessoas. Sobre o Python Brasil, essa é a minha segunda participação. Ano passado eu consegui participar, eu estive presente nela e me nasceu a vontade de palestrar e hoje estou conseguindo fazer isso, que eu estou na minha primeira palestra na Python Brasil. Vamos falar um pouco sobre os modelos de machine learning, né? Então, o que a gente quer, né, quando a gente quer colocar um modelo de machine learning em produção? A gente sempre tem que pensar em treinar, retreinar esse modelo, né? A gente precisa ter uma infraestrutura para esse modelo. A gente tem que, né, ter uma forma de consulta, ou seja, como que a gente vai pegar os dados que esses modelos estão dando para a gente. A gente precisa validar os modelos com teste AB, é importante, né? Sempre o cientista de dados, ele está testando coisas, ele quer sempre continuar testando, né? Então, dar um ambiente que ele consiga fazer esse teste e a gente precisa ter sempre um monitoramento, tanto do aplicativo que a gente está colocando, né, onde ele vai ficar hospedado esse modelo, e do próprio modelo, como que estão sendo as métricas dele, como que ele está operando, se ele está melhorando, se tem algum ponto de preocupação no modelo. E aí a gente tem algumas preocupações que a gente também tem quando coloca ele no ar, que ele tem que ser rápido, ele tem que ser barato, né, a gente tem que cuidar com o custo que ele tem. A gente tem que, geralmente, a gente cria infraestrutura tanto para o treino quanto para a predição, né? Porque são coisas diferentes, então a gente pode ter duas infraestruturas, a gente pode colocar tudo na mesma. A gente tem que ter ambientes sandbox e ambientes de produção separados para providenciar que as pessoas consigam testar, consigam mexer com o modelo, né? Num ambiente que não atrapalhe as pessoas que realmente precisam usar. A gente também se preocupa com cache, múltiplas consultas, como que a gente vai lidar com isso? E a escalabilidade da solução, tanto para cima quanto para baixo, né? À medida que essa solução vai se tornando um sucesso, ou até mesmo um fracasso, a gente tem que conseguir, né, conciliar para não usar muitos recursos ou poucos recursos e ficar, o desempenho acabar ficando ruim com isso. Então, aqui eu quero já assustar um pouco vocês, que seria a arquitetura do SageMaker, né? Isso tudo eu vou tentar abordar cada um desses pontos para a gente tentar entender como que ele funciona. A primeira coisa que eu vou abordar aqui, né, a gente tem a infraestrutura dele, mas eu quero focar primeiro no como a gente faz o treino. Então, a gente vai se preocupar agora com fazendo o treino dos modelos e para criar os nossos modelos, né.
Então, separando, né, essa parte da arquitetura, a gente vê que tem alguns pontos importantes, né? O primeiro ponto que a gente tem que ter é um S3 com os nossos dados. Então, se a gente vai fazer um treino, a gente tem que ter o nosso dado guardado dentro do S3 para usar todas as funcionalidades do SageMaker. A gente pode ter um código auxiliar, né, que vai nos mostrar o que a gente precisa fazer com esse código para ele fazer o treinamento. Às vezes os dados não estão limpos, a gente vai ter que limpar antes, né? Dependendo, a gente já pode colocar no S3 limpos ou ter um script auxiliar que vai ajudar com a gente. E depois a gente vai mandar para o treinamento mesmo, que é o script que vai vir direto do EC2 Container Register, que é da AWS mesmo, que vai ter lá um Docker. Eles providenciam, ou se você quiser, você pode providenciar seu próprio Docker também para isso, que vai para essa parte que vai realmente realizar o treinamento. Então, a AWS vai daí, toda essa parte da infraestrutura, a AWS vai prover para a gente, a infraestrutura, quantas instâncias a gente precisar, e o resultado de tudo isso vai ser um modelo no S3, né? Aqui eu quero passar um pouquinho do código para a gente entender, né, como é que é a dor e tudo que a gente precisa se preocupar para fazer isso. Então, aqui eu coloquei exemplos no próprio AWS, eles têm muito desses exemplos, eu colei de um deles só para a gente ter ideia de como que ele funciona. Então, usando o próprio Boto e o SageMaker, tem uma biblioteca deles feita para o Python, então deixa muito fácil de você trabalhar com eles. A gente só vai criar uma seção, a gente está pegando um container da própria AWS, que eles já têm lá pronto, do XGBoost. E aqui na versão 0.9, né? Essa até não é mais atual, você pode pegar na mais atual, se você quer para isso. Mas a gente vai pegar um container pronto deles. Isso, eu estou pegando o container deles, mas eu posso subir o meu próprio container também, se eu quiser. Aqui, como eu já sei que eu quero usar o XGBoost, não tem nada de especial, mas se eu tiver algum algoritmo meu que eu criei dentro do meu time, que está dentro da gente, a gente pode ter um container próprio. E a gente passa para o SageMaker Estimator, né? Então, a gente vai colocar o container, vai ter que ter um acesso, né? Que tem que conseguir bater no nosso S3, quantas instâncias que você quer que tenha de treino, o tamanho dessas instâncias, né? Então, tipo, dependendo se você quer um treino mais rápido, mais devagar, onde você vai querer que esse modelo seja salvo. Então, você já deixa um S3 com a localização onde você quer que ele seja salvo. Se você quiser, que nem eu falei, né, ter um script que vai ajudar nesse treino, você pode ter. Então, às vezes, você vai pegar o dado do S3, você ainda quer trabalhar eles, porque eles vieram crus, você vai ter que limpar, vai ter que categorizar alguns dados. Então, tudo você pode fazer nesse script, se os dados não estão prontos. Se eles já estiverem prontos, você pode tirar esse script que não vai ter necessidade. Aqui eu até coloquei um comentário para lembrar de falar que você pode até ter um requirements, que às vezes você tem algumas bibliotecas que você diz, eu não quero usar só XGBoost, eu vou querer algumas coisas a mais. Então, eu coloco no meu requirements para instalar essas bibliotecas extras. Aqui também do Docker, você diz onde você quer que... onde está teu script. Se você colocar o script já com o nome de entry point, nem precisa. Mas às vezes, você vai ter que colocar no script no tar.gz, né, que nem está aqui. Então, você vai ter que estar nele compacto. E às vezes você, não, mas eu quero separar em uma pasta com o nome do meu projeto. Então, você tem que dizer, ele vai estar dentro do projeto, uma pasta com o nome do meu projeto e esse entry point. Então, ele vai achar o seu script lá, podia ter outro nome aqui, .main, .treino. Ele vai encontrar e vai rodar esse script antes de realizar o treinamento. E aqui algumas coisas que você passa. Como ele está fazendo o treinamento, a gente está pegando um script dele, tem alguns parâmetros que eles aceitam. Então, tipo, como que eu quero que seja feito meus treinamentos? Eu posso já customizar, fazer esses parâmetros que ele quer. E assim que está pronto, eu só dou um fit. Então, eu dou um fit, que nem se tinha no sklearn normal, e dizendo o fit vai ser com o treino que está lá dentro da S3. Então, eu já separei meus dados, ele vai pegar e vai fazer o treinamento. O resultado disso vai ser um modelo na S3 compactado em tar.gz, aonde eu falei para ele ir, né? Aqui eu já coloquei o output, onde eu quero o meu modelo. Então, ele fez o meu treino, eu tenho esse modelo lá e eu posso usar onde eu quiser. Então, só com isso eu já tenho o meu treino feito. E aí, como eu vou subir a aplicação, depender de mim, porque o meu modelo já está lá, treinadinho, bonitinho. Ele passa todas as métricas, como é que foi o treinamento, quantas rodadas ele demorou. Isso tudo vai para o CloudWatch, que é onde fica todos os logs da AWS. Então, é bem tranquilo. E tem bastante, né, você consegue ver tudo que está acontecendo. E não precisou criar nenhuma infraestrutura, né, a gente não se preocupou. A instância começa em uma, você pode dizer o quanto que ela quer crescer para ir mais rápido o treino, se você quer que o treino seja feito, né, em uma velocidade maior, ou você pode manter em uma instância, se você não tem essa preocupação com quanto tempo vai levar. Então, toda a infraestrutura
foi gerado pela gente, as métricas foram guardadas para a gente no CloudWatch, se a gente quer ver como que esse treino foi. E no final a gente vai ter no S3 o artefato nosso modelo, compactado, bonitinho, que a gente pode usar como a gente quiser. Mas como a gente vai continuar com o SageMaker, a gente vai passar para a próxima parte. Que agora se eu já tenho o meu modelo no S3, eu posso já começar o meu deploy e o host, né, do meu modelo. Então, eu já posso manter ele no ar para ser utilizado. Então, isso também, sendo que eu vou ter o meu modelo já salvo no S3, né, e aqui eu coloquei, né, todas as coisas que pode ser, tipo, eles têm para o Scalane, então, tipo, às vezes eu vou usar o Scalane, vou fazer um modelo ali dentro, às vezes vai ser o XGBoost, eu coloquei aqui alguns, eles têm mais lá dentro, tem do PyTorch, tem do TensorFlow, então qualquer biblioteca, né, das grandes bibliotecas, eles já tem um container pronto que você pode utilizar, mas nada impede de você criar um container seu com as suas bibliotecas, com todas as requisições. Às vezes você vai usar, tipo, várias misturadas, né? XGBoost, vai ter PyTorch, você inventou uma coisa que usa mais coisa, ou até uma biblioteca própria da sua empresa, própria sua, que não tem em nenhum lugar, que você mesmo criou. Então, você pode criar o seu container, ou se ela já está registrada no PIP, você pode só passar como um requirements para ele instalar isso a mais no container que você pediu. Que nem eu falei, a gente vai ter, né, um código auxiliar que a gente pode ter antes de fazer a predição. Você às vezes quer que precisa fazer alguma coisa com os dados que estão entrando, você vai querer separar esses dados, como que você vai guardar esse modelo na memória. Então, esse script auxiliar, você pode escrever em Python, bem tranquilo, e só dizer para ele onde está esse script. Eu já vou passar sobre ele também, para a gente ver como funciona isso. O código de inferência vem do nosso Docker, que pode ser os Dockers padrões da AWS ou um Docker nosso que a gente monta. E, por final, a gente vai ter um entry point, que vai ser onde o nosso cliente vai bater e vai pegar as nossas requisições. Esse entry point vai ser totalmente feito para a AWS, né? Então a gente não vai nem se preocupar com isso. A gente não se preocupa com quantas requisições vão vir, como vai ser cacheado esses dados, porque daí a AWS vai cuidar disso, quantas instâncias e infraestrutura também vai ser cuidado por eles, né? Então essas são uma das vantagens aqui. Agora vamos olhar o código do deploy, né? Se você acabou de fazer o treinamento, você pode já rodar isso aqui com o próprio o Linear Predictor, que foi feito o treinamento, você simplesmente, no linear, né, que foi feito o treinamento, você simplesmente dá um deploy, diz a instância, diz o tamanho que essa instância vai ficar no ar, e o modelo já vai estar no ar. Claro que ele leva um tempo para providenciar, para colocar essa instância no ar, então demora em torno de uns 10 minutos para realmente ter esse endpoint rodando. Mas com essa linha de código, a gente já teria o endpoint rolando se a gente executar logo após o treinamento com a biblioteca lá, que já tem um modelo, ele já sabe onde o modelo foi guardado, tudo, então a gente não precisa dizer mais nada para eles. E aqui a gente já pode fazer, tipo, com esse predictor, a gente já pode começar a fazer uma predição. Então a gente já pode pegar um treino, um exemplo que a gente pegou aqui, e aqui já iria dar um resultado para a gente. Então, tipo, se a gente executar em sequência, é bem tranquilo. Mas vamos dizer que a gente não vai fazer em sequência, até para a gente entender todos os passos que ocorrem, né? A primeira coisa, se a gente não fez em sequência, a gente tem que criar um modelo. Porque ele foi salvo lá no S3, mas agora a gente vai ter que dizer, né? Tipo, isso, se lembrando, né? Você pode salvar o modelo, às vezes, que você criou. Então, tipo, você pode não usar o treinamento do SageMaker, fazer um modelo próprio, salvar no S3 e só dizer, ó, tá lá meu modelo, já salvo no S3 e eu vou usar aquele modelo. Então, não precisa usar o treinamento do SageMaker, né? Se você usar, é bem mais rápido, bem mais fácil de fazer. E aqui vamos dizer que eu não usei. Então, eu já tenho um modelo salvo lá. Aí, o que eu vou precisar falar para ele primeiro, né? Qual imagem que eu vou usar? Então, aqui eu digo a imagem. Pode ser, como eu falei, minha ou uma padrão da AWS. Onde que fica o nosso modelo? Então, o nosso modelo compilado, né? Ele sempre tem que estar no formato targz. Então, você fez o modelo e vai usar um próprio seu, você tem que salvar no formato targz, senão ele não aceita. E você pode passar algumas variáveis de ambiente, né? Uma das principais variáveis é essa, que é a SageMaker Subdirectory, que é para você passar um script próprio seu. Então, tipo, eu quero que na predição você não faça simplesmente o dado que vem ali e já faça essa previsão. Eu quero que você faça alguns tratamentos antes. Eu quero controlar como que vai ser feito. Então, você pode passar um script, que eu já vou passar para a gente entender como que ele funciona.
e uma role que tem acesso ao S3, tudo que ele vai precisar baixar, né? Então, a gente tem que ter uma role que tem esses acessos. Depois que você criou já o seu modelo, né? Ele já sabe onde está, você vai criar a configuração do seu endpoint, que você vai falar quantas instâncias você quer que comece esse endpoint. Pode começar só com uma, se é alguma coisa que tenha muitas requisições, você pode começar com mais, para não precisar ficar demorando para escalar. O tamanho de cada uma dessas instâncias. Aqui ele pede o peso, né? O padrão acho que já é 1, você nem precisa colocar, mas aqui é legal para, se você quisesse, eu já coloquei para que, se você quisesse fazer testes AB, você iria mexer aqui. Então, você pode colocar, nesse primeiro modelo, eu quero que tenha 1%, aqui é 100%, mas às vezes eu quero 0,5%. Então, 50% das requisições vão para esse, e eu faria uma nova, né? Colocaria mais um dicionário aqui do lado, com esses mesmos dados, só que com outro modelo, e colocando 0,5 também para ele dividir. Então, eu quero fazer um teste AB de 50-50 com 2 modelos, cada um no seu S3 lá, em uma pasta específica, e ele vai dividir já para mim, e eu vou conseguir ver as métricas de como que está vindo um modelo, como que está indo o outro, para eu tentar entender. Então, aqui no Endpoint Configuration é onde você passa todos os dados necessários para o seu endpoint ir para o ar. E até se você quiser ter um teste AB. E no final você só cria esse endpoint, né? Então você já tem aqui a configuração, agora você pode criar ele. E quando ele criou, ele já entra em produção. Aí se você quiser, você pode dar um update nele também, tipo, ele começou sem teste AB, depois eu vou colocar. Então primeiro você cria um configuration e dá no que já foi criado, você dá um update nele. Aí aqui mostrando de volta, né, a nossa arquitetura, né? A gente vai ter o nosso S3, o nosso modelo lá, pode ser um, pode ser vários, aqui até se você pensar que cada um seria um modelo, né, então pode ter vários aqui, e a gente tem esse helpers code, né, que seria um script auxiliar para como que a gente iria tratar esses dados, que é o que eu vou entrar em atenção agora, a gente vai ver por dentro dele o que significa. A gente viu que já fez a inferência aqui, né, pegando a imagem do Docker, criou esse endpoint com as configurações que a gente queria. Aí tentando falar um pouco do como é que funcionam as funções dentro de predições, né? O SageMaker nos dá 4 funções principais que a gente pode usar quando a gente quer fazer a predição. No treino eu nem entrei em detalhes, mas no treino ele aceita tudo que está dentro do main como o script auxiliar para o treino. Então, tudo que está no main, se você precisasse de um script também para o treino, tudo que tivesse dentro do script no main, ele iria aplicar isso em produção. Então, se você quisesse limpar os dados, se você quisesse mudar as categorizações dos dados, quisesse fazer um hot encode com as coisas, tudo teria que estar dentro do main, ele iria executar tudo isso, tipo, né, sequencialmente, você pode dividir em funções, né, você pode fazer como quiser, tem que estar dentro do main. Na predição, que é o que eu vou falar um pouco mais detalhado agora, é onde a gente tem que ter mais cuidados. Porque na predição ele deixa 4 funções, nome de funções padrões, que você coloca no teu script e você consegue mudar como ele faz a predição, né? Não vem... porque ele faz isso automático, do teu request ele pode já tentar fazer uma predição, se no body já tem o que você precisa, tem lá um array com... vem o array pronto para a predição, então ele já tentaria fazer direto. Mas às vezes o teu input não vem pronto na requisição, você vai ter que parsear um JSON, fazer alguma coisa assim que você precisa de um trabalhinho extra. Então aqui é onde você tem que cuidar com essas funções. A primeira função é o model FN, que ele simplesmente vai colocar o teu modelo na RAM. Então, tipo, se às vezes dentro do teu TarGZ tem 3 modelos, um vai fazer o pré-processamento, o outro modelo vai fazer a predição, e tem um modelo final que vai, com o resultado da predição, classificar a acurácia, sei lá, qualquer outra coisa que você quiser, você pode ter várias coisas dentro do TarGZ. No Model FM vai ser onde você vai descompactar tudo que veio do TarGZ. Então, ele vai colocar tudo isso na memória, que ele vai deixar isso na memória para agilizar as consultas. No Input FN é onde a gente cuida das requisições. Então, a requisição vai cair primeiro no Input FN. A gente pode fazer o que a gente quiser, né? Fazer um parse da request do jeito que a gente quer, separar os dados que são necessários para a gente. Às vezes, cada campo veio em um JSON com chave e valor e a gente quer organizar eles. A gente iria fazer isso aqui. No final, de organizado, a gente vai fazer o Predict FN, que é onde realmente está a predição.
Nesse módulo, ele vai dizer onde é que está teu modelo na memória, ele vai utilizar ele para fazer a predição, então você faz o que você precisa com seus modelos. E no final, você tem o output do modelo. Então, da predição, você vai retornar o que saiu da predição vem para o output. E às vezes, vou querer agora montar um JSON bonitinho com o meu output para devolver para o meu cliente. Então, você pode fazer um encode da resposta e devolver para o seu cliente. Então, aqui é o principal caminho, né, que as requisições vão tomar. Esse aqui é só se você quiser fazer algo diferente com o TarGZ, se não está só o seu modelo, tem alguma coisa extra no TarGZ, você cuida para como você vai descompactar isso e colocar na memória. Agora vamos entrar um pouquinho mais de código para mostrar, né, o que é cada uma dessas funções e ficar mais simples. Né? O módulo FN, o que você recebe nessa função por padrão? Você vai receber onde que o SageMaker já salvou isso dentro do Docker, né, dentro da instância que está lá. Então, dentro da instância, ele já vai passar o diretório que está salvo o seu modelo. E aí, se o modelo está salvo lá nesse diretório, ele já descompactou tudo para você, você pode falar, já está lá o modelo, eu quero só deixar isso na memória, ele está em um formato pickle, então tipo, eu estou abrindo aqui e deixando ele na memória, porque eu salvei ele como um pickle. Se você tivesse feito diferente, você pode ter feito um joblib, salvar como um joblib, você também poderia tirar do joblib e colocar na memória. Aí agora vem a primeira função, que é o input FN. Nessa função a gente vai ter o nosso request body, né? Então ele vai dar o nosso body. Se o body já vem certinho para a gente na predição, a gente nem precisaria ter ele, mas às vezes a gente pode querer parsear, fazer uma coisa com esse body, né? E ele também passa da request content type, né? Qual que é o content type dessa request? Então a gente pode às vezes fazer algumas validações, né? Tipo, se não for exatamente como o meu modelo aceita, eu vou rejeitar. Poderia só aceitar CSV, não veio um CSV? Não, então não quero mais. Então, tipo, você pode já ver daqui e já dar um erro falando, esse formato não é suportado, só suportamos tal e tal formato. Então, você pode já retornar isso para ficar mais fácil para a pessoa entender o erro e consertar no request. Mas assim que veio certo, você simplesmente vai passar o que você dá do return, vai vir direto como input data para o predict. Então, tipo, do input, o que retorna vem direto para aqui para o input. Vem como input data para o predict FN. Oi? Desculpa. Agora eu passei um pouquinho mais rápido, mexi no mouse. E aqui no predict ele também vai ter o nosso modelo na memória. Então aqui o retorno desse aqui, até tenho igual aqui que está errado, acabei mexendo um pouquinho no código, deixei esse igual que não deveria ter. Mas aqui a gente vai ter o nosso modelo na memória e o nosso input data, que é o return daqui. Então, aqui a gente já vai poder fazer a nossa predição. Com a predição, a gente pode já mostrar quais são as features contributions, colocando tudo. A gente pode, como a gente quiser, passar aqui para o próximo módulo. Então, tudo que vai ter no return agora vai voltar aqui para o output, como o return daqui vai ser esse prediction do output. Então, se no output a gente quer passar um JSON no final com essa predição, a gente pode já passar aqui no output que ele já vai colocar, tipo, se ele está pedindo um JSON como retorno, a gente faz JSON. Se a gente quiser montar uma lista, a gente pode fazer uma lista como retorno, né? Tipo, a gente decide como a gente quer o nosso retorno. E essas, né, são as 3 funções, na verdade, né, que são primordiais para cuidar do nosso request, são input, predict e output, FM. Essas 3 funções, né, têm que ser mostradas, mas se você não quiser ter 3 funções, não, eu quero só ter uma função de transformação e aqui dentro eu vou cuidar de tudo. Ele tem também essa transform/fm, que vai fazer realmente... Você simplesmente recebe todos os parâmetros que seriam passados nas outras e você se vira com o que você quer fazer. Às vezes daqui você vai dizer, não, eu já tenho uma biblioteca que já cuidava de tudo para mim, eu vou repassar tudo para minha biblioteca, eu não quero usar esse padrão do SageMaker. Então você só coloca no transform/fm e pode passar para a sua biblioteca, pode fazer todo o caminho aqui sem precisar se preocupar com dividir em cada uma input, model, output, input, predict e output, né, na verdade. Então, se você quiser passar tudo dentro do transform, você pode, né? Seria uma forma que você condensa o código em um lugar só e se você, às vezes, já está separado em outro, você pode expor para outras bibliotecas isso. Agora, voltando, né, eu acho que agora fica um pouco mais claro do que cada uma dessas funções estão fazendo, né? Se lembrando que todas essas 3 podem ser trocadas pelo transform/fm, que vai fazer realmente a transformação de todo o request até o request de retorno, o encode response.
Então, você pode trocar para transforma essas 3 funções, ou o padrão que eles têm, né, que eles aconselham, é colocar um input predicate fn e output fn, até para ficar mais claro, né? Tipo, se você está usando padrões deles, ficaria mais claro, mas se você já tem um próprio seu e você quer fazer do seu, você consegue um transform que simplesmente vai receber todas as informações que você teria nessas outras 3 funções no cabeçalho, no argumento de uma função só. E aqui agora, vamos voltar um pouquinho para a arquitetura inteira do SageMaker, né, com um pouquinho mais de contexto, que acho que agora dá para entender um pouco mais dessa arquitetura, né? Então, as preocupações que a gente tem é colocar os dados no S3. Se a gente precisar de scripts auxiliares, a gente escreve eles também. Mas se o treino já vir tipo, limpo no S3, a gente não precisaria ter um script auxiliar para o training code. O predict é legal a gente ter um controle, né? Porque geralmente a gente não tem o controle do que o cliente vai mandar para a gente, né? O cliente já tem algo pronto, então tipo, a gente vai ter uma resposta deles e a gente consegue parsear. Mas é bem tranquilo, separando cada uma das funções até para as pessoas entenderem, então dá bastante autonomia para... Em todo esse pipeline que eu mostrei, poucas coisas de interações realmente de engenharia de dados, de um SRE que realmente precisaria se preocupar, dá bastante autonomia para os cientistas de dados conseguirem automatizar tudo, porque a maioria das coisas vão estar automatizadas em scripts Python, então é bem tranquilo de mexer. E a gente tem uma separação, né? Uma das coisas legais é que a gente tem uma separação de deploy e de treinamento. É uma separação bem clara que a gente pode usar ou não o SageMaker. Então, teve algumas vezes que a gente já tinha o treinamento pronto nosso, que a gente já tinha colocado num K8S, já estava tudo, né, funcionando a mil maravilhas, então a única coisa que a gente precisava foi só, vamos apontar para um S3 quando o treinamento estiver pronto, e aí a gente usa para fazer o deploy. Então, a gente nem precisa se preocupar com a parte de treinamento aqui embaixo. Só se a gente quiser, tipo, não, vamos abordar mais essa ferramenta e vamos aproveitar que tem bastante logs, não precisa construir os logs próprios nossos, né? Então, tipo, essas são as... Né, já estou pulando um pouquinho aqui sobre os prós e contras, né? Essas são uma das vantagens que tem, porque a infraestrutura inteira a gente quase não se preocupa mais. Então, a infraestrutura inteira é preocupação da AWS e ela provém tudo para a gente só se preocupa com o código Python, que é bem mais tranquilo de passar para um cientista de dados, de a gente trabalhar em cima, então é bem mais tranquilo. O monitoramento de tudo que acontece cai direto para o CloudWatch, que é o monitoramento padrão da AWS, então, tipo, não é o melhor monitoramento do mundo, né, porque o CloudWatch também é um pouco chato para retirar, mas a gente consegue exportar para algum outro lugar se a gente precisar, a gente pode colocar para um logDNA, algum outro lugar, para ficar um pouco mais fácil de consulta. Então, mas o bom é que a gente não precisa fazer esse monitoramento, a AWS já tem para a gente. Testes AB são bem simples. É naquele variant a gente escolhe, coloca a porcentagem que usa de cada um dos testes, então tipo, a gente tem um controle bem fácil e é bem tranquilo de aumentar os números de modelo, de tirar os modelos, então tipo, fica bem mais tranquilo de mexer. E a customização, que é que nem vocês viram, a gente consegue fazer do jeito que a gente quer. Existe o padrão deles, existe o Docker padrão, mas se você já tem um conhecimento de Docker, quer usar o seu Docker, tipo, não, já montei uma solução minha, eu quero só aproveitar para não ficar criando essa infraestrutura inteira, então você pode usar o SageMaker, você simplesmente pega o teu Docker e coloca no SageMaker que ele vai funcionar. Então isso deixa tipo, muito mais simples o nosso trabalho. Um pouquinho do contra dele também, né? A documentação dele é um pouco chata de achar, até por isso que a gente resolveu fazer uma palestra na Python Brasil para mostrar, porque depois que você entende, ele fica bem mais fácil de utilizar. Mas antes, a documentação da AWS é uma coisa que ainda dá um pouco de atrito, assim, tipo, elas não... Fica meio quebrada, tem muita coisa em blog, eles têm um GitHub com vários exemplos, então, às vezes, é mais fácil você encontrar um exemplo que seja parecido com o que você quer, e juntando com outro exemplo, montando um quebra-cabeça, até você conseguir a solução que realmente aplica para o seu caso. Então, tipo, é um pouquinho chato, é um pouquinho desgastante. A parte boa é que grande parte dos containers estão open source, os códigos de inferência estão em open source, então você consegue ver até o source code que está fazendo, né, subindo o container, está tipo, cuidando desses parâmetros para você, então você consegue entender, mas é desgastante. É um produto novo da AWS, então ele estava em constantes alterações, até quando a gente tinha terminado o primeiro projeto, eles subiram a versão, eles estavam, acho que no 0.8 e foi para o 1.0, então, tipo, até foi uma das coisas que a gente tinha acabado de subir, mudou, a gente também já começou a se preocupar, tipo,
Vamos ter que começar a ver para já subir para 1.0, porque teve algumas break changes que a gente vai ter que se cuidar, nomes de variáveis, então, tipo, é algo que está novo, mas está bem legal, então, tipo, ainda compensa usar, eu acho. E o contra é que a gente também tem que usar o AWS ECR, né, que é o registry da AWS de containers, né? Então a gente não consegue usar o Docker Hub, que a gente já estava acostumado, a empresa já tem todas as nossas ferramentas, estavam dentro do Docker Hub, e aí para a gente utilizar isso de machine learning, a gente acabou tendo que fugir do Docker Hub mais para se enquadrar com a AWS, né? Então, tipo, para ter tudo isso a gente precisava, então tipo, a gente acabou indo para o ECR da AWS. E aí, falando um pouquinho de outros tópicos também, que é interessante deles, quando você usa o SageMaker, né, isso é para você colocar o SageMaker, você usa para colocar os seus modelos em produção mesmo. Só que, além disso, eles têm o SageMaker Studio, que é um notebook já com todas as autorizações, né, com todas as vantagens do SageMaker. Então, tipo, você já tem um notebook que você consegue direto do notebook fazer um treinamento. Então, se você com um cientista de dados, quer ficar treinando, quer ficar testando novos modelos, é muito mais fácil, porque você já tem um ambiente próprio para ele. Então, tipo, eles no estúdio tem várias coisas que a AWS está colocando para melhorar. Quem conhece o ML Flow, né, ele tem bastante disso também, de guardar os experimentos, de você ver como esses experimentos foi. À medida que você vai mudando os parâmetros, ele vai salvando, então você consegue ver a evolução desses modelos, dos seus treinamentos, como que eles estão ficando. Você tem também a Inference Pipeline, que isso a gente mostrou ali com um Docker só, né? Então a gente tem, nosso problema vem, ele sobe um Docker, e desse Docker, tipo, ele cuida de toda a nossa predição e já retorna para o cliente, né, o que a predição foi feita. Mas você pode ter uma inference pipeline de até 5 containers, que um pode passar para o outro. Então, você pode ter vários modelos diferentes em cada um desses containers. Você pode, às vezes, ter um container que só vai cuidar de um pré-processamento de dados. Então, às vezes, os dados vêm meio cru, você vai processar. E aí, a resposta vai para outro container. Dependendo da resposta desses dados, pode puxar para um modelo, pode passar para outro modelo. Então, você pode ter um encadeamento de modelos ou encadeamento de várias tarefas diferentes em até 5 Dockers com cada um suas funções. E outra coisa também que a gente está agora aplicando bastante, que a gente tem um modelo que até foi apresentado na Python Brasil do ano passado pelo nosso host, o Gabriel Belon, do Classify, que ele utiliza vários modelos dentro dele. Então, dentro do SageMaker tem esse Multimodel Server, que é uma solução para você conseguir utilizar vários modelos com um endpoint só. Então, você tem um endpoint, você tem um container também, mas dentro desse container, na memória, você vai carregando vários modelos. E aí, dependendo de como chega esse request, você vai tratando de cada um desses modelos diferentes. O exemplo que eles colocam até nesse Multimodel Server seria preços de casas. Então, às vezes, você tem um modelo de preço de casa para várias cidades. Você tem, tipo, para São Paulo, Rio, estados, né? São Paulo, Rio, Minas Gerais, Santa Catarina. E aí, dependendo como chega a request, você vê qual que é o estado que a pessoa está, e aí joga o modelo que se enquadra nesse estado. É uma solução também bem interessante, porque ela cuida de todo esse cache na memória, porque você vai aumentando o número de modelos, você tem que aumentar o número de cache, vai ter que, quem não está sendo utilizado, remover. À medida que vai sendo feito os treinamentos, você vai ter que ficar também trocando sempre esses modelos. Então, tipo, toda essa preocupação não é mais feita pela gente, e simplesmente eles vão ter esse multimodal server que vai cuidar de todo esse cache, como é que funciona, e deixa bem mais simples, né? Então, a parte mais chata de ficar cuidando da infraestrutura, do cache, né? Tipo, a gente não tem mais essa preocupação. Então, tipo, a gente se preocupa muito mais como o modelo está se desempenhando e como que ele está indo, do que como, né, ter essa preocupação de como que a infraestrutura foi feita. E também coisas importantes, né, que eu acho que é legal, eles estão agora abrindo tudo para open source. Então, tipo, os containers, cada um deles já estão abertos. Eu coloquei aqui um link para o Scikit-learn. Então, você consegue pegar na AWS os próprios containers que estão sendo utilizados. Se você quiser, não, vou utilizar essa função, mas vou tentar colocar em outro ambiente. Você já tem um container que tem, tipo, ele vai ter essas funções básicas, ele não vai
ter a função de criar a infraestrutura para você, mas já tem um container pronto para você ter o seu modelo ali dentro. Então é legal até para você entender como é que ele está funcionando, como é que é feita a inferência também, tipo, ele está aberto, o multimodel server também está aberto para você ver como que ele funciona. Então são coisas interessantes que eu também acho legal de você às vezes ver e entender como que está funcionando, porque quando dá um erro e você tem uma caixa preta, você não tem a mínima ideia do que está acontecendo. Mas quando você consegue abrir e olhar e ver tipo, o que cada coisa está sendo chamada, as coisas fazem bem mais sentido e é bem mais tranquilo de tipo, tentar encontrar o erro e tentar se achar. E por isso, por enquanto foi isso, a apresentação. Não sei se foi muito rápido, se eu consegui expor tudo que tinha, mas era mais para dar a ideia de as possibilidades que a gente tem com o SageMaker e o que ele agrega para a gente. Opa, Matheus, excelente apresentação, muito bom, muito obrigado aí. A gente tem uma pergunta aqui, acho que temos um tempinho para respondê-la ainda aqui, tranquilo, tempo perfeito. O Arthur Fontes perguntou ali no Discord, a escalabilidade fica por conta do SageMaker, ou seja, se você tiver um número grande de requisições em paralelo, a própria ferramenta aloca e replica os recursos? Exatamente. A parte boa é que se você olhar lá até quando você está criando, né, o seu endpoint, ele coloca como instâncias iniciais, né? Tipo, então, qual é o número inicial de instâncias que você vai ter? Então, eu comecei como uma, mas ela pode subir. Então, você pode ter uma instância inicial e, às vezes, uma instância máxima também, porque você não quer que estoure seu orçamento. Eu nem coloquei, mas seria, às vezes, interessante para você não ter um estouro do orçamento também. Então, tipo, toda essa parte de infraestrutura, de tipo, escalabilidade, a AWS cuida para você. Então, tipo, se você tem essa preocupação, né, quando a gente monta, a gente tem que ter essa preocupação, quando a gente passa para eles, a gente só tem a preocupação de passar os scripts e como as coisas têm que ser feitas. Então, tipo, fica bem mais tranquilo de passar e dar autonomia para as outras pessoas, dar autonomia para cientistas de dados, fazer alterações nos modelos e que não quebrem a infraestrutura, porque a infraestrutura já foi montada pela AWS. Perfeito. Bom, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Acho que se você ficar à vontade ali, pode conversar com o pessoal no Discord. Sem alguém ficar à vontade, ficou acanhado, pode procurar o Matheus ali no Discord também. Ele vai estar disponível ali, conversar com o pessoal. Obrigado, Matheus. Acho que excelente. Muito obrigado também por vocês. Muito boa. A Python Brasil tá legal. Tipo, obrigado por me receberem. Obrigado por me hospedarem. Fica aí que a gente tem mais 4 dias de evento ainda. E dando um recadinho para o pessoal, a gente tem um intervalo um pouco maior agora. A gente volta às 6h20 da tarde. Essa live continua no ar nesse mesmo canal e nos outros canais, caso você queira acompanhar. Entra no Discord, usa a hashtag PyBR2020, fica por aqui, interage com o pessoal. Muito obrigado. A gente se vê, ou outro host, logo mais.